Tia, esse daman. A tela do computador é a única luz no escritório. Minhas mãos tremem enquanto abro um relatório arqueológico publicado há exatamente 14 dias. O que eu estou vendo nessa imagem vai reescrever 100 anos de história. Não é exagero, é literal. E quando você entender o que isso significa, tudo que te ensinaram sobre civilização vai desmoronar. Mas antes de te mostrar a descoberta que me tirou o sono, eu preciso te contar sobre uma fraude. Uma fraude de 12.000 anos, que começou numa sala de aula, 1987. Eu tenho 8 anos. Sentado numa carteira desconfortável, a professora desenha no quadro negro uma linha do tempo simples. Primeiro, ela diz com convicção absoluta: nossos ancestrais inventaram a agricultura, plantaram trigo, domesticaram animais. Isso gerou excedente de comida. Ela risca uma seta para a direita. Com excedente, algumas pessoas ganharam tempo livre. E com tempo livre, outra seta, construíram templos, criaram arte, desenvolveram civilização. Fazia sentido linear a lógico, an científico, an completamente falso. Mas eu só descobri isso 30 anos depois, quando mergulhei numa descoberta que aconteceu em 1994 do outro lado do mundo. E essa descoberta destruiu a linha do tempo que minha professora desenhou com tanta certeza. Sudeste da Turquia. Região de Angui, Urfa, deserto árido, calor brutal, poucas pessoas. Um pastor chamado Savaki Yildiz sobe uma colina, que os locais chamam de Bekli Tepe. Tradução literal: Colina da Barriga. Nome estranho, profético, como você vai ver. Savake nota pedras aflorando do solo. Não são naturais. Grande demais. Formato peculiar. Ele chuta uma com a bota. Limpa a poeira com a mão. Seu pulso acelera. Isso não é geológico. É humano. Ele desce correndo. Avisa as autoridades. Em 95, um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt chega com sua equipe. 50 anos de experiência. Escavações no Iraque, Síria, toda a Mesopotâmia. Já viu de tudo, ou pelo menos achava que tinha visto. Quando a primeira pá toca o solo e eles começam a revelar o que estava enterrado, Klaus Schmidt ajoelha na frente do primeiro pilar exposto e faz algo que nenhum membro da equipe dele jamais tinha visto. Ele chora. Um homem de 53 anos, veterano de dezenas de escavações. Lágrimas descendo pelo rosto coberto de poeira, porque o que emergiu da terra não deveria existir. Círculos monumentais de pedra calcária, pilares em formato de T de 5 a 7 toneladas. Cada um não são pedras brutas empilhadas, são esculturas, arte de um nível técnico que não deveria ser possível. Abutres gigantes com asas abertas, esculpidas em alto relevo. Cada pena individual detalhada. Escorpiões em posição de ataque, com todos os segmentos do corpo anatomicamente perfeitos. Serpentes se enrolando pelos pilares, como se tivessem vida. Raposas, javalis, gazelas. Um zoológico inteiro esculpido com precisão cirúrgica por pessoas que supostamente ainda viviam em cavernas. Klaus liga para colegas na Alemanha, 2 da manhã, em Berlim. Ele não se importa. Vocês precisam vir aqui agora, ele diz, voz quebrando. Tudo o que sabemos está errado. E então,
vem a datação. A parte que faz os céticos rirem, até verem os resultados replicados por 5 laboratórios independentes. 9.600 anos antes de Cristo. 12.000 anos atrás. 6.000 anos antes das pirâmides do Egito serem construídas. 7.000 anos antes de Stonehenge, construído por escultores que não tinham cerâmica, que não conheciam a roda, que não tinham metal, que viviam seguindo manadas de gazelas selvagens e coletando grãos que cresciam naturalmente. Como? Essa pergunta destruiu carreiras, gerou debates violentos em conferências acadêmicas, forçou a reescrita de livros-texto, porque, segundo tudo que sabíamos sobre evolução social, isso era impossível. Você não constrói templos monumentais antes de ter agricultura. Você não tem organização social complexa antes de ter cidades. Você não tem arte sofisticada antes de ter tempo livre, exceto o que eles tinham. E não apenas construíram por séculos. Göbekli Tepe tem pelo menos 20 círculos monumentais identificados, alguns ainda enterrados. Décadas, provavelmente séculos de construção contínua, milhares de horas de trabalho especializado, coordenação em massa de centenas de pessoas de tribos diferentes. Mas tinha um detalhe que me deixou obcecado por anos e que ninguém conseguia explicar de forma satisfatória. Os pilares claramente representavam figuras humanoides. Você vê os braços esculpidos nas laterais, vê as mãos posicionadas na frente, na altura da barriga. Alguns têm cintos, tangas, detalhes de roupa. São indivíduos. Mas o topo? Onde deveria estar a cabeça? O rosto, vazio, liso como mármore polido, completamente assente. E isso não fazia o menor sentido. Como alguém com habilidade para esculpir as garras de uma raposa em 3 dimensões perfeitas não consegue fazer um rosto humano básico? Um círculo, 2 pontos para os olhos, uma linha para a boca. Qualquer criança de 5 anos faz isso. As teorias iam e vinham. Talvez fosse limitação técnica. Impossível. A técnica claramente existia. Talvez rostos fossem tabu religioso. Porque nenhuma cultura conhecida proíbe rostos, mas permite detalhes anatômicos de animais. Talvez quisessem representar ancestrais anônimos, o coletivo e não o indivíduo. Talvez, mas por que dar roupas específicas a um ancestral anônimo? Durante 29 anos, desde a descoberta de Göbekli Tepe em 94 até agora em 2025, essa pergunta ficou sem resposta. Uma peça crucial do quebra-cabeça, faltando até 14 dias atrás. 15 quilômetros ao sul de Göbekli Tepe, tem outro sítio chamado Karahantepe. Começaram a escavar em 2019. Inicialmente, parecia ser só mais um sítio irmão. Mesma época, mesmos pilares em T, mesma iconografia animal. Interessante, mas não revolucionário. Até 2023, quando começam a perceber diferenças sutis. A disposição dos círculos é ligeiramente diferente. Alguns animais esculpidos são espécies que não aparecem em Göbekli Tepe e têm estruturas domésticas, misturadas com áreas rituais, o que é estranho. E então, março de 2025, eu recebo um e-mail 3h15 da manhã. Meu celular
vibra na mesa de cabeceira. E-mail de um colega arqueólogo na Turquia. Assunto em caps lock, você precisa ver isso agora. Eu abro, foto, anexada. Resolução baixa. Tirada com celular. Claramente clandestina. Antes da publicação oficial. Eu espero carregar. Internet lenta. A imagem surge linha por linha. E quando completa totalmente na tela, meu coração literalmente pula uma batida. Eu sento na cama. Ligo a luz. Olho. De novo. Amplio. Minhas mãos começam a tremer. É um pilar de calcário de 1,35 m de altura. Mas dessa vez, o topo não está liso. Tem um rosto humano completo, detalhado, inegável. Eu amplio mais, olhos profundos, cuidadosamente esculpidos, com pálpebras superiores e inferiores definidas, sobrancelhas arqueadas em expressão séria, nariz largo e proeminente. Você consegue ver as narinas marcadas, boca em linha reta, quase severa. Maçãs do rosto salientes, rugas de expressão ao redor dos olhos. Isso não é um rabisco, não é uma tentativa primitiva. É um retrato reconhecível, individualizado, intencional. 4 da manhã, eu imprimo a foto. Coloco na parede do escritório, ao lado de imagens dos pilares lisos de G. Bekli Tepe. Fico ali, apenas olhando, comparando. Café esfriando na mesa. E de repente, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam como um raio. A habilidade técnica sempre esteve lá. Sempre. Eles sempre puderam esculpir rostos. A técnica existia, as ferramentas existiam. A ausência em G. Bekli Tepe não era incapacidade, era escolha, uma decisão ideológica consciente e absolutamente deliberada. Isso muda tudo. Não é só sobre encontrar um rosto, é sobre entender por que ele estava escondido por tanto tempo. Em Karatepe eles nos mostraram que podiam, mas em G. Bekli Tepe eles escolheram não mostrar. Por quê? A resposta pode ser mais chocante do que a própria descoberta. Agora, o verdadeiro mistério começa. Se eles tinham a habilidade, o que os impedia de usar? Que tipo de sistema de crenças proíbe a representação do rosto humano em um lugar, mas a permite em outro, a apenas 15 quilômetros de distância? Essas não são perguntas sobre pedras. São perguntas sobre pessoas, sobre ideias, sobre a própria natureza do que significa ser humano há 12.000 anos. Essa descoberta não encerra um capítulo, ela abre um livro inteiro que nem sabíamos que existia. Obrigado por me acompanhar nessa jornada até o amanhecer. Se você ficou tão intrigado quanto eu, se inscreva no canal. Nós vamos fundo nesse novo capítulo da história humana, juntos. Até a próxima. Aqueles pilares em T não eram símbolos abstratos como todo mundo pensou por 30 anos. Eram pessoas reais que existiram e caminharam naquele deserto 12.000 anos atrás. Ancestrais venerados com nomes que nunca vamos saber. Líderes fundadores que guiaram comunidades através de invernos brutais, xamãs poderosos, guerreiros lendários. Cada pilar tinha uma identidade específica. E em G. Bekli Tepe, por alguma razão profundamente importante, escolheram manter essas identidades anônimas, sem rostos, sem individualização.
apenas a forma humana genérica, mas em Carantepe 1400 anos depois, algo mudou, algo fundamental na consciência humana, passou por uma revolução. Eu cancelo todos os compromissos. Passo 3 semanas analisando cada detalhe publicado sobre Carantepe. Converso com 6 arqueólogos diferentes. Leio 17 papers, e o padrão que emerge é absolutamente fascinante. Göbekli Tepe, iconografia totalmente dominada por animais selvagens e perigosos. Abutres, aves carniceiras associadas à morte. Escorpiões venenosos letais, serpentes símbolo de perigo e renovação. Predadores, leões, javalis. A cosmologia inteira focada na relação do ser humano com natureza selvagem e incontrolável, com forças além do controle humano, com caos, perigo, morte iminente e pilares sem rosto, representando o coletivo anônimo. Carantepe. De repente o rosto humano aparece. A ênfase muda completamente. Da natureza externa para a identidade interna, da luta contra o caos para a memória ancestral, do coletivo para o individual, de sobrevivência para legado. O que aconteceu entre 9600 e 8200 a.C., que causou essa mudança radical? Eu tenho uma teoria, e é profunda. A humanidade parou de olhar apenas para fora, para o cosmos, pros animais, para as forças da natureza que podiam te matar a qualquer segundo, e começou a olhar para dentro, para si mesma, pro indivíduo. Este rosto esculpido em Carantepe não é apenas arte decorativa, é o nascimento da autobiografia humana. É o momento preciso em que um ser humano olhou para o próprio reflexo, literal ou metafórico, e tomou uma decisão consciente. Eu existo. Eu importo. Meu rosto merece ser lembrado eternamente. Minha história merece ser contada. E quando eu morrer, quero que meus descendentes, as 5.000 gerações no futuro, saibam como eu era. É literalmente a aurora da individualidade como conhecemos. A transição do pensamento tribal para o pessoal, do anônimo para o nomeado, do nós para o eu. Mas aí eu leio o relatório completo da escavação publicado há uma semana e descubro o detalhe mais perturbador de todos. O detalhe que ninguém da mídia mainstream está comentando. O pilar com o rosto não foi encontrado num templo isolado. Não estava num santuário secreto acessível só para a elite sacerdotal em datas especiais. Ele foi encontrado numa estrutura doméstica que também continha pedras de moer grãos, ferramentas de sílex para cortar carne, restos de fogueiras para cozinhar, ossos de gazelas consumidas, cinzas, carvão, vida cotidiana. Você entende a implicação devastadora disso? O sagrado não estava separado do cotidiano, não tinha horário comercial. Não era domingo eu visito o templo e segunda volto para a vida normal. Não, o sagrado estava fundido completamente com cada segundo da existência diária. Deixa eu te colocar lá. 12.000 anos atrás. Você acorda com um sol nascendo no horizonte árido da Anatólia, luz dourada, cortando as montanhas ao leste. Você sai da sua estrutura semi-subterrânea. Hoje, precisa preparar comida para o grupo. Ontem, você coletou grãos de trigo selvagem. Pega o saco de couro,
onde guardou. Ajoelha na frente da pedra de moer desgastada por gerações de uso. E ali, a menos de 1 metro de você, o rosto esculpido do fundador da sua linhagem te observa. Não é uma visita ao templo, aos domingos. Ele está sempre lá, supervisionando você moer os grãos, observando você cozinhar na fogueira, presente quando você acorda, quando dorme, quando toma decisões, quando briga com seu irmão, quando celebra uma caça bem-sucedida, quando chora a morte de uma criança. Você vive literalmente sob o olhar eterno dos ancestrais. Cada ação que você faz é testemunhada. Cada escolha que você toma é julgada silenciosamente por aqueles que vieram antes. O peso da linhagem, da memória coletiva, da identidade tribal está fisicamente presente no seu espaço de vida mais íntimo. Imagine o impacto psicológico disso. Você nunca está sozinho. Nunca. Seus ancestrais sempre te observam. E um dia, se você fizer algo extraordinário, talvez seu próprio rosto seja esculpido. Talvez você se torne imortal em pedra. Talvez 5.000 gerações no futuro ainda saibam quem você foi. E para criar uma escultura desse nível, com essa simetria facial, com esse detalhe anatômico preciso, com essa consistência estilística entre múltiplos pilares, não foi improvisação de um artista talentoso. Tinha uma escola, uma tradição escultórica formal, transmitida por gerações, mestres artesãos ensinando aprendizes durante anos. Técnicas específicas de entalhe em pedra calcária sendo codificadas, ferramentas especializadas feitas de sílex ou obsidiana sendo desenvolvidas, padrões estéticos compartilhados e imediatamente reconhecíveis pela comunidade. Havia uma elite de artesãos, com conhecimento secreto acumulado, com status social diferenciado e reconhecido, provavelmente liberados da obrigação de caçar e coletar diariamente. Sustentados pela comunidade através de tributos de comida em troca do trabalho sagrado, de eternizar os ancestrais em pedra, especialização de trabalho, estratificação social, elite técnica. Tudo isso antes da agricultura, antes de cidades, antes de escrita, antes de metalúrgia, antes de absolutamente tudo que achávamos ser necessário para ter sociedade complexa, e é aqui que a história completa finalmente se revela. A sequência que me ensinaram quando eu tinha 8 anos estava completamente invertida, desde o início. Não foi. A agricultura surge, gera, excedente. Excedente permite tempo livre. Tempo livre gera templos e cultura. Foi exatamente o oposto. A religião surgiu, primeiro, a necessidade visceral de se reunir em locais sagrados, de honrar os ancestrais que te guiaram, de participar de rituais coletivos que definiam quem você era como tribo. Essa necessidade espiritual criou pressão massiva por organização social sem precedentes. Você precisa coordenar centenas de pessoas de tribos diferentes que normalmente competiam por recursos. Precisa alimentar trabalhadores, artesãos, sacerdotes por semanas ou meses. Precisa garantir que todos voltem para o mesmo lugar nas datas certas, seguindo um calendário sem escrita. E isso, essa pressão organizacional criada pela necessidade religiosa, força o desenvolvimento da agricultura. Não é luxo, não é agora,
temos tempo para plantar. É necessidade de sobrevivência da estrutura social. Se você não consegue alimentar as centenas de pessoas que vêm para os rituais, a religião colapsa. E, se a religião colapsa, a identidade tribal colapsa. E se a identidade colapsa, você volta a ser apenas pequenos grupos nômades vulneráveis. A espiritualidade nos obrigou a dominar a produção de alimentos. O templo criou a fazenda, não o contrário. Klaus Schmidt, o arqueólogo alemão que descobriu Göbekli Tepe, passou os últimos 18 anos da vida dele tentando convencer a comunidade acadêmica disso. Morreu em 2014, sem ver essa descoberta de Karantep, sem ver a prova final que validava completamente sua teoria mais controversa. Eu estou aqui agora olhando para esse rosto de 12 mil anos na tela do meu computador. 5 da manhã. Café, frio, esquecido. E a enormidade disso me atinge em ondas sucessivas. Este não é apenas o primeiro retrato humano detalhado da PR. História monumental. É muito mais que isso. É o espelho, o momento exato em que paramos de ser apenas mais um animal inteligente, tentando sobreviver na savana e nos tornamos humanos, no sentido completo e moderno da palavra, conscientes de nós mesmos como indivíduos únicos, preocupados com identidade pessoal, obcecados com memória e legado, aterrorizados com a ideia de ser esquecidos. É o momento em que alguém olhou para o próprio reflexo na água de um rio e fez a pergunta mais humana possível: quem sou eu? Por que estou aqui? O que vai restar de mim quando eu morrer? Como serei lembrado? E a resposta foi esculpir seu rosto em pedra para durar eternamente. Mas sabe, o que é absolutamente insano? O que me deixa acordado às 5 da manhã, fazendo anotações frenéticas. Karantep está apenas 5% escavada. 95% do sítio ainda está enterrado sob 12 mil anos de areia e detritos. As escavações provavelmente vão continuar por mais 30 ou 40 anos, no mínimo. Quantos outros rostos ainda estão lá embaixo esperando? Quantas outras histórias gravadas em pedra há 12 milênios esperando para serem reveladas? Quantas outras revoluções na consciência humana? Quantas outras transições fundamentais na forma como vemos a nós mesmos? Quantas outras inversões completas das nossas certezas históricas vamos descobrir quando continuarem escavando? A resposta para quem somos nós ainda está sendo, literalmente, desenterrada. Pilar por pilar, rosto por rosto, camada arqueológica por camada. E cada pá de terra removida pode revelar algo que força a reescrita completa dos livros de história. Klaus Schmidt chorou quando viu o primeiro pilar de Göbekli Tepe, porque entendeu imediatamente que tudo que sabíamos estava errado. Eu não chorei quando vi esse rosto de Karantep, mas fiquei 3 horas parado olhando para a foto, porque entendi algo ainda mais profundo. Nós não somos a primeira civilização complexa. Somos apenas a primeira que tem a arrogância de achar que inventou civilização. 12 mil anos atrás, nossos ancestrais já tinham descoberto as mesmas coisas que achamos ser exclusivamente modernas: identidade individual, memória coletiva, arte como imortalidade, organização social complexa, elite especializada, calendários rituais. A única diferença é que eles fizeram tudo isso sem agricultura, sem cidades, sem escrita, sem metal, o que torna o achievement deles infinitamente mais impressionante que o nosso. E você, agora sabendo disso,
nunca mais vai olhar para a história da mesma forma, porque sempre que alguém te disser, com certeza absoluta, sabemos exatamente como a civilização começou. Você vai lembrar desse rosto. Você vai lembrar que há 12.000 anos atrás, alguém que supostamente era primitivo tomou a decisão mais sofisticada possível: eternizar sua identidade individual em pedra para que você, 12.000 anos depois, soubesse que ele existiu. E funcionou.